Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver como escrever em um arquivo. Pessoal, na aula passada nós vimos como criar um arquivo e nessa aula a gente vai ver como a gente consegue escrever dados nesse arquivo. Então vamos lá, eu vou criar um script novo aqui, tá? Então no diretório que a gente já está acostumado a criar o script, eu vou aqui em cap02 eu vou criar um novo script, vou dar aqui avançar, vou criar aula 23, né? Arquivo, vou dar o nome de write, concluir, e ok. Aqui eu vou, da mesma forma que na aula passada, eu vou declarar duas variáveis, né? Uma inteira que vai ser o file handle, que vai ser o manipulador do arquivo. Inclusive a gente pode até usar as mesmas variáveis da aula passada, né? Vou colocar aqui, ó, copiar e colar. Só ajeitar aqui a indentação, né? E também a gente vai pegar aquela variável que a gente usou para pegar o nosso diretório parcial, né, que a gente viu no site, que é a terminal datapath, que chama a função terminal info string, com a constante terminal datapath, né? Lembrando que ela pega o diretório mais de forma parcial, né? Só pega o diretório até aqui. Então, para isso a gente precisa declarar outra variável do tipo string, que é chamada path, e concatenar o restante do caminho. Então, vou copiar e colar aqui, ó. String path, terminal datapath, concatenado com mql5 files, que é o outro diretório, ok? Agora, o que eu vou fazer é a abertura do arquivo, né? Então eu vou usar o file handle, recebe a função file open. Lembrando que para eu escrever no arquivo, eu preciso abrir o arquivo primeiro, né? Então vou usar a função file open, e a função file open, como a gente viu na aula passada, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo, né? Então vou colocar aqui file name, né? E a gente precisa das flags. Lembra? Na aula passada a gente usou as flags filewrite, né, que já era uma flag de escrita, e a file txt. Vou copiar aqui e colar também. E aqui a gente verifica com if, né, se deu certo essa operação de atribuição aqui na variável file handle. Então vou colocar o if e else aqui. E se o file handle for diferente de invalid handle, então eu sei que a operação foi bem sucedida, né? Eu vou até colocar um print aqui de operação bem sucedida. Aqui como a gente vai escrever o arquivo, eu vou colocar o arquivo escrito com sucesso. Embaixo aqui, else, né? Se não, vou chamar a função print, ponto e vírgula, erro ao escrever o arquivo. E vou passar o último erro usando aquela função que a gente aprendeu na aula passada, getLastError. Ok? Lembrando de resetar o erro depois, ou resetar o buffer de erros com a função resetLastError, ok? Aqui, pessoal, na aula passada a gente tinha isso, então, certo? Que é o script que cria o arquivo. Mas ele criava um arquivo e não escrevia nada dentro do arquivo. O que a gente quer nessa aula é escrever alguma coisa dentro do arquivo. Para isso, pessoal, eu vou acessar o site aqui e eu vou ver aqui em referências, eu vou ver que existem algumas funções para escrita de arquivos. Então eu vou entrar aqui, ó, funções de arquivo, né, e a gente tem aqui a filewrite. Aqui, ó, filewrite. Vou entrar aqui.
E a função destina-se à gravação de dados em um arquivo. Aqui ele está colocando CSV, mas na verdade ele faz a gravação em qualquer arquivo, né? Tanto CSV quanto o arquivo BIM, quanto o TXT. Né? Então vamos entender a funcionalidade desse arquivo aqui. Eu vou colocar aqui, vou entrar no nosso script aqui. Se tudo der certo, ou seja, se esse if aqui entrar, né, se o handle não for um invalid handle, eu vou usar a função FileWrite. Então eu vou usar da seguinte maneira: FileWrite. E quais são os parâmetros que eu preciso passar na FileWrite? FileHandle e lista de parâmetros gravados, ou seja, os parâmetros que eu quero gravar. Então aqui eu passo o FileHandle, certo? E o que eu quero gravar. Tá? O que eu quero gravar, eu vou gravar por enquanto teste, só para a gente fazer um teste. Eu quero gravar essa string aqui, teste. E esses 3 pontos aqui. Vou salvar, vou compilar. Não gerou nenhum erro e nenhum warning, né? E vou então entrar aqui no MetaTrader. Vou dividir a tela aqui do MetaTrader com novamente o diretório. Só deixa eu abrir o diretório aqui. Abrir aqui, ó, o diretório Files, né, que é onde os arquivos são salvos. E aqui a gente tem, novamente eu vou dividir a tela com o diretório. Eu já tenho o arquivo aberto aqui, né, que a gente criou na aula passada, mas eu vou deletar ele para vocês verem ele sendo criado novamente. Vou limpar isso daqui e vou executar o script que a gente acabou de criar, 23, arquivo write. Vou executar ele aqui. Ó, arquivo escrito com sucesso e o teste foi criado aqui. Ó. Vou abrir e perceba que a string teste 3 pontos aqui foi escrita no arquivo. Ó. Percebe? Eu vou inclusive fechar ele e vou escrever outras coisas. Ó. Eu vou fazer o seguinte, nesse teste aqui, ó, eu vou escrever o seguinte, eu vou usar a função time, a gente já usou essa função inclusive em outras aulas, né, time current, que pega a data e hora atual, vírgula, vou dar um espaço aqui só para ficar mais legível. Vou usar uma função que pega o símbolo o símbolo do ativo do gráfico que eu colocar o script. Então eu vou colocar aqui também, chamar a função símbolo, vou dar outro espaço aqui, vírgula, e também vou pegar o tempo gráfico desse gráfico aqui que está sendo mostrado aqui no MetaTrader. Para isso eu vou chamar a função period. Ok? E aqui eu vou colocar vírgula e colocar um ponto final aqui. Então eu quero escrever isso daqui no arquivo, ok? Vou salvar, vou compilar, perceba que não gerou erro nenhum warning, né? Vou limpar isso daqui. Aqui o arquivo ele já está criado, eu vou executar assim mesmo, tá? 23 arquivos write, eu vou executar ele, arquivo escrito com sucesso, e vamos ver se ele escreveu os dados que eu queria. Ó, perceba que ele escreveu a data, a hora, né? A data, a hora em que ele foi escrito, o ativo em que eu executei o script, né? Do gráfico que eu executei o script, que é o contrato do mini dólar futuro, né? E o tempo gráfico do gráfico que eu executei o script, que é, no caso aqui, o tempo gráfico de 5 minutos, né? Perceba o time frame aqui, ó, 5 minutos. Então ele colocou aqui 5 minutos. Ok? Então beleza, pessoal. Nessa aula é isso. A ideia era mostrar como escrever dados em um arquivo. Na próxima aula a gente vai ver como ler os dados de um arquivo e como usar esses dados para a gente fazer alguma coisa. No caso eu vou mostrar como imprimir esses dados na tela. Ok?